Bem, agora as coisas vão ficar um pouquinho mais interessantes porque nós vamos falar das propriedades, tá? Além dessas 10 propriedades que nós vimos aqui na definição, existem muitas outras propriedades válidas em qualquer álgebra de Boole. Na verdade, nós podemos provar essas propriedades adicionais através dessas propriedades que foram dadas aqui, ó, primeiramente. Então, duas coisas que eu gostaria de lembrar. Primeiro, como a gente definiu, como nós modelamos as álgebras de Boole por essa notação aqui, mesmo que você esteja chegando agora, por exemplo, no curso, você vai conseguir trabalhar a partir dessa definição aqui, tá? Mesmo que você não conheça a disjunção, a conjunção, tudo que nós vimos em lógica proposicional, você vai conseguir trabalhar em álgebra de Boole a partir daqui. E aí o que você deduzir estará válido também para a álgebra de Boole formada pela conjunção, disjunção e a negação, da forma que nós vimos naqueles exemplos no vídeo anterior. Esta parte aqui, ó, é bem parecido com o que nós vimos também em dedução. Perceba que lá em dedução eu comentei que, olha, são dadas algumas regras de inferência diretas, né? Ou primitivas, como eu prefiro dizer, como eu prefiro chamar. De certa forma, algumas são por convenção. Aqui, por exemplo, eu não precisava dessas 10. Eu podia ter suprimido a associatividade e tê-la demonstrada a partir das outras 4. E aí, então, eu poderia começar a usar a associatividade. Mas é mais conveniente, né, mais fácil eu ter logo esse grupo de regras aqui. Lá na dedução, a gente tinha um grupo de regras de inferência diretas, acho que a gente chamava de diretas, e aí a partir delas nós demonstramos outras regras de inferências que chamamos de derivadas. Só que a partir do momento que nós demonstrávamos essas regras, elas ficavam válidas e a gente podia usar para demonstrar ainda mais outras regras. Então é basicamente a mesma coisa que nós temos aqui. Outra coisa interessante que, ó, essas regras que eu anotei aqui para vocês, algumas muito importantes que vão facilitar, né, as próximas, para eu demonstrar a dupla negação, pelo menos da forma como eu entendo a demonstração, eu preciso primeiro dessa unicidade aqui, tá? Então, na verdade, a unicidade viria primeiro e depois eu teria essas outras aqui. Mas, enfim, vamos para um exemplo de como isso funciona, porque semelhante à dedução natural, isso aqui eu acho até mais difícil. Tá? Primeiro por causa da notação, embora a gente consiga se livrar dessa notação. Vamos lá. Exemplo, ó, eu vou começar, eu não vou provar todas, mas eu vou começar por essa idempotência. Eu vou fazer a idempotência para soma. O que é a idempotência para soma? Lembre-se, isso vale para toda e qualquer álgebra de Boole, porque eu vou provar a partir desta generalização que nós temos aqui. Então, quando eu tenho uma álgebra de Boole e eu tenho um elemento somado com ele mesmo, o resultado é o próprio elemento. É isso que isso está dizendo, tá? Bom, só que as coisas não são tão fáceis assim. Como é que eu vou mostrar isso? Como é que se prova isso? Eu vou fazer essa demonstração aqui a partir dessas propriedades. Se isso aqui é válido, tá? Lembrando que em um álgebra de Boole a gente tem um conjunto, a gente tem duas operações binárias, uma operação unária e tem esses elementos especiais aqui. Se além disso, para quaisquer que sejam os elementos x, y, z pertencentes ao conjunto B, eu tiver essas 10 propriedades, então nós temos uma álgebra de Boole. Olha só, eu vou partir disto aqui, tá? Vou aplicar as propriedades e vou tentar chegar nisso aqui. Eu vou partir disso aqui porque é até uma forma, uma dica. Parta daquela que é mais complexa e tente chegar na mais simples. Não necessariamente tem que fazer isso sempre, às vezes não é o melhor caminho, mas geralmente é. Tá, olha só. Vocês devem concordar comigo que x mais x é igual a x mais x. Não tem o que fazer. Se eu colocar um parênteses aqui, não vai mudar nada, né? Bom, agora aproveitando que a gente tem essas regras aqui, olha para essa propriedade 4b aqui, ó. X, concordam comigo que isso aqui vai se tornar um elemento também? Ou seja, qualquer que seja o elemento, eu posso simplesmente multiplicar por 1, que ele vai continuar sendo ele mesmo. Então, na prática, ó, isto aqui continua do mesmo jeito, eu não mudei nada, tá? Que propriedade que eu estou usando? Eu estou usando ali a 4b, ó.
Tá? Eu peguei isto aqui e pela propriedade 4b eu só fiz aparecer essa multiplicação por 1 aqui. Certo? O que eu vou fazer agora com essa multiplicação com 1? Vou deixar isso aqui. A multiplicação por 1 talvez seja interessante para mim, né? Pensar nisso aqui, ó. Fazer aparecer isso aqui. Tá vendo que eu tenho 1? Ó, eu tenho 1. 1 é igual ao quê? O x mais o seu complementar. Então, vou substituir esse 1 usando a propriedade 5a pela soma do x com o seu complementar. O que eu usei? Eu usei a propriedade 5a. Claro que as demonstrações não são assim tão demoradas, você pode fazer, não precisa escrever todas, mas se você quer explicar e ficar claro, se tiver confuso, você vai enunciando aqui as propriedades que você está usando, tá? Lembre que eu estou usando propriedades que são conhecidas por nós, essas aqui foram dadas na definição. Esta aqui, depois que eu usar, eu vou poder usar em outras, mas eu vou ter que justificar, vou ter que apontá-la, tá? A gente não sabe que uma coisa, acredita que algo funciona e simplesmente coloca lá e do nada, assim, tem que justificar. Veja só, gente, isso aqui não é muito claro, tá? Isso aqui não parece muito fácil, mas olha só. Se você observar a propriedade da distributividade da soma em relação à multiplicação, você há de concordar aqui. Isto aqui, na verdade, é a mesma coisa que esta parte mais simples aqui. Tá? Ó, distributividade da soma em relação à multiplicação. Ou seja, o que eu poderia fazer? Isso vezes, ó, isso, né? X mais o seu complementar. Né? Eu teria voltado para isso aqui, só que eu fiz o caminho inverso. Aqui eu tenho uma igualdade e vale para os dois lados, tá? Então eu peguei isto que estava nessa forma maior, como está aqui, e pela propriedade 3a eu passei por uma forma simplificada. Eu coloquei o x em evidência, que é o que eu gosto de chamar aqui embaixo. Nada mais do que isso, tá? Por que eu fiz isso? Lembrando que a demonstração pode parecer muito simples, que as coisas simplesmente acontecem, mas não. Geralmente a gente tem mais ou menos uma ideia do que chegar e às vezes essas dicas valem, tá? Como por exemplo, chegar aqui, ó, começar da forma mais complexa, fazer aparecer o 1 ou o 0 com a soma, o 1 com a multiplicação, tá? Usar essas propriedades distributivas aqui, principalmente esta 3A aqui, ó, que é a distributividade da soma em relação à multiplicação, que como a gente não está acostumado em aritmética comum, às vezes a gente acaba esquecendo disso aí. Daqui agora, olha só o que eu tenho. O que é isso? O que é isso? Se você olha aqui, ó, x vezes o seu complementar é 0. Então, pela propriedade 5b, eu tenho que x, né, que isto aqui se transforma em 0. X mais 0, ó, x mais 0 pela propriedade 4a é o próprio x. Então, o que aconteceu? Será que eu cheguei onde eu queria? Perceba que eu parti disto aqui, apliquei somente propriedades conhecidas e cheguei no resultado que eu queria. Não vou dizer que é simples, mas é assim que funciona a demonstração, né, o conhecimento de novas propriedades que agora, além de poder ser usada para mostrar outras propriedades, são válidas em quaisquer álgebras de Boolean. Interessante também que vocês percebam que a maioria dessas propriedades aqui, ó, com exceção possivelmente da dupla negação que a gente viu até agora, todas elas têm uma dual. Então a gente prova uma e tem a outra. Perceba que ó, eu coloquei aqui todas as propriedades que eu usei, tá? E todas elas ali tinham uma dual. Então, algo me diz que deve funcionar, que deve ter uma propriedade semelhante para multiplicação. Tá? Vocês podem perceber que a maioria delas vai ser a mesma coisa, simplesmente trocando a operação, né? Aqui eu tinha, aqui por exemplo, vamos usar essa aqui, ó. Vamos usar essa 4A, por exemplo. Se eu trocar essa propriedade, ó, se nessa propriedade eu trocar a operação
troquei a operação, e trocar este elemento aqui, ó, trocar o 0 pelo 1, eu tenho exatamente o dual aqui. Tá? É claro que não é assim, eu tenho uma propriedade dual porque eu troquei as operações dos elementos. Não é assim que funciona. Mas basicamente ele te dá um indício do que fazer, porque como eu usei todas essas propriedades aqui, se eu quisesse provar o dual, tá? Eu faria a mesma coisa com a propriedade dual aqui, provavelmente. Então, basicamente, seria a mesma coisa, só observando a propriedade dual do que eu fiz para provar aqui. Depois que você prova uma, fica muito mais fácil você provar o dual, tá? Eu não vou provar o dual, para o vídeo não ficar excessivamente longo, por uma coisa que provavelmente você não vai conseguir lembrar. É mais uma questão de raciocínio, não precisa ser necessariamente por este caminho, às vezes pode ser mais demorado, mais fácil. Mas enfim, a ideia é essa foi a idempotência da soma, e a gente tem a idempotência da multiplicação, que é válida também, e da mesma forma pode ser provada. Bem, como eu já tinha dito a vocês, a partir do momento que nós provamos uma propriedade, a gente acabou de provar a idempotência da soma, ela pode ser usada para fazer novas demonstrações. Então, aproveitando essa idempotência da soma, eu vou provar a propriedade da limitação universal, tá? É esta aqui, ó. Eu vou aproveitar, antes de fazer isso aqui, toda formal, toda bonitinha, passo a passo, eu vou relembrar aquilo que eu falei para vocês. Talvez você fique se confundindo com essa ideia aqui, porque está habituado à soma na aritmética convencional, à multiplicação na aritmética convencional, e não se tocou que isto aqui é uma operação que eu poderia ter representado por outros símbolos, tá? É muito comum você colocar nessas operações, dar esses dois símbolos, porque eles são fáceis, são comuns, mas não necessariamente eles representam aquilo que nós estamos acostumados. Se desvencilhar dessa ideia e trabalhar com essas propriedades e ter que ficar o tempo todo olhando aqui, é complicado. Então o que você pode fazer? Você pode pegar uma álgebra de Boole que talvez seja mais familiar para você. Como, por exemplo, vou pegar um conjunto B, né, que esse aqui não é bem o caso, esse não é o problema. Quais são os elementos do conjunto B? Esta operação, esta operação, esta operação e esses elementos aqui, ó. E aí talvez eu tenha mais facilidade. Se você está com muita dificuldade de trabalhar com essa definição de álgebra de Boole, faça a sua definição dessa forma. Porque, lembre-se, eu não estou trabalhando agora na lógica proposicional. Eu estou trabalhando com álgebra de Boole. A única coisa que eu vou fazer é que eu vou definir minha álgebra de Boole em função desses termos, e aí talvez agora eu tenha mais facilidade, tá? Então, olha só. Aqui, por exemplo, eu vou usar o x ou, né, que é a disjunção que eu conheço, o 1 representa aqui a verdade. Veja como ficou mais fácil, né? Isso aqui eu imagino que se vocês conhecem a lógica que a gente viu até agora, para você isso é, você precisa chamar aqui, ó, o x era o elemento do B, né? Se você precisar chamar de P e Q também, bom, paciência, né? Sua limitação está bem grande, mas basicamente você pode fazer isso sem problema nenhum, até porque x é só uma nomenclatura que nós demos ali para um elemento, tá? Eu vou continuar chamando de x, mas perceba que agora, por conhecer, saber que isso também é uma álgebra de Boole, deixa eu colocar de volta, saber que isso é uma álgebra de Boole, e conhecer essas coisas mais... Bom, enfim, conhecer isso de forma melhor, eu consigo as propriedades sem tanta dificuldade. Por exemplo, como é que eu iria provar isso aqui agora? Eu vou começar do x, né, é igual ao quê? Ó, x, ou como é que eu consigo uma verdade? Bom, eu consigo uma verdade pegando um elemento e fazendo a disjunção com a sua negação, tá? Isso aqui é uma ideia que me ocorreu agora, tá? Porque eu estou tentando provar isso aqui, ó. Estou tentando provar isso aqui, mas eu parti desta parte aqui, e agora eu vou fazer uso de propriedades para tentar chegar, para tentar mostrar que eu tenho apenas uma verdade.
Certo? E aí, o que, que me ocorreu? Ocorreu, como eu conheço melhor isso aqui do que ficar olhando essa tabela aqui, essa definição, ocorreu de transformar para essa álgebra de Boole aqui e usar as propriedades que eu estou mais familiarizado. Então, olha só. Eu sei que a verdade pode ser obtida com a disjunção de um elemento com a sua negação, correto? Bom, agora eu também me lembro que quando eu tenho ou aqui, ó, ou e ou assim numa fórmula, bom, vale isso aqui, ó. Vocês devem se lembrar que isso aqui era válido, que era uma equivalência lógica. A gente fez uma tabela parecida com isso, só não tinha um x, tinha uma proposição, provavelmente o p, né? O que, que eu usei aqui? Eu usei a associatividade. Bom, e aí vocês devem se lembrar também, e nem precisa se lembrar, até porque está aqui na cara, ó, x, i, não, a idempotência, a idempotência, né, que se lembra, nesse assunto que a gente está vendo agora, a gente acabou de provar a idempotência, mas de qualquer forma, por lógica proposicional, vocês lembram que isso aqui é equivalente ao próprio x, isso é equivalente ao próprio x, então x ou x vai dar o valor de x, qualquer que seja ele. Se x for falso, vai ser falso. Se x for verdadeiro, vai ser verdadeiro. Então, x ou x é equivalente a x. Está aqui, ó. Ou não x. O que resulta isso, gente? Isso resulta justamente em verdadeiro. Então, perceba que eu saí disto, apliquei as propriedades e cheguei nisto, tá? Este exemplo aqui eu fiz na intenção de mostrar para vocês que, olha, talvez seja mais fácil fazer com uma notação mais conveniente para você. Olhando para esta notação agora, talvez essa não seja uma possibilidade se você tiver numa aula presencial, por exemplo, e o professor pedir para, a partir de uma determinada definição com suas respectivas nomenclaturas e simbolismos, você provar uma propriedade. Você pode usar isso aqui para facilitar, mas aí depois você faz uma transformação para ficar na forma mais conhecida, né? Na forma mais formal, por assim dizer. Então vamos lá, ó. Partindo disso aqui que eu fiz, o que na verdade eu tinha? Eu tinha x mais 1, que era a ideia principal, né? O que é x mais 1? Eu vou colocar aqui a propriedade para a gente poder ver, para ficar mais claro, agora que eu não estou usando mais os símbolos lógicos. X mais 1 é a mesma coisa que x mais... Que propriedade que eu vou usar? Eu vou usar esse 1 aqui, ó. 1, x mais 1. Quem é 1? Opa! X mais 1 pela propriedade 5a é a mesma coisa que x mais... Né? Que propriedade que eu usei? Eu usei a 5a. Veja que eu fiz a mesma coisa aqui, tá? Eu basicamente só estou trocando símbolos aqui. Só isso, tá? Cuidado com esse aqui que é o complementar. Não esquece desse bichinho aqui não. Só estou trocando símbolos. E agora, ó, vou trocar, tá? Vou pegar aqui, ó. Vou pegar dali de cima. Então aqui. Trocar o ou, né? Pelo mais. O ou pelo mais. Aqui essa negação eu vou colocar como forma de complementar. E eu coloquei os parênteses aqui. Aqui eu peguei, não tem ou, simplesmente tem x. Aqui tem ou, então é mais. Aqui tem a negação, então fica o complementar. E por último aqui eu tenho o 1. Pronto! Agora eu vou tentar ver o que eu fiz aqui. Ó. Eu tinha isto aqui, vejo que é muito parecido com o que tem aqui embaixo. O que eu usei para passar daqui de cima aqui para baixo? Eu usei a associatividade da soma aqui, ó, a 2a. O que eu fiz para desaparecer com isso aqui, ó? Ó, eu vi que essa passagem daqui para aqui, a única coisa que aconteceu foi que tinha x mais x e de repente só tem o x, porque aqui o resto continua igual. Então o que eu usei? Eu usei a idempotência da soma, que foi justamente a primeira propriedade que nós tínhamos provado. A partir daqui, ó, x mais x', eu passei para 1. Onde é que eu tenho isso? Eu tenho aqui, ó, essa propriedade 5a. E aí acabou a minha demonstração, que eu saí daqui e cheguei aqui como eu queria. Você não precisa fazer necessariamente uma embaixo da outra, né? Mas eu acho que fica mais fácil para você poder elencar, assim, deixar bem claro o que você usou
o raciocínio ficar mais organizado. Quando você não precisa ficar escrevendo isso, você pode fazer em uma linha direta aqui, ó. Sai aqui, igual, aí faz aqui, igual, e enfim. Na verdade, você vai sair de um e chegar no outro. Outra forma que eu gosto também, que pode ser às vezes mais interessante, é desenvolver os dois lados. Olha, eu tinha x mais 1 igual a 1. Essa é a propriedade da limitação universal. Eu podia desenvolver esse lado, chegar aqui num resultado, não conseguir trabalhar mais, e desenvolver esse lado aqui também, chegar... Então, assim, como eu desenvolvo... Ó, isso aqui é igual a isso. Eu desenvolvi isso aqui usando propriedades, né? E desenvolvi isso aqui usando propriedades válidas, consegui chegar no resultado, mostrar que isso é igual a alguma coisa, que isso é igual a alguma coisa, eles são iguais entre si. Não é muito... Fica parecendo assim meio armengado, não sei se vocês conhecem essa expressão, meio... Bom, enfim, meio mal feito, mas também é válido, tá? Nada me impede, por exemplo, de partir do 1, fazer todo o processo inverso e chegar nesse aqui também. São dicas de como fazer essas propriedades. Vamos limpar aqui e ver se a gente tem mais alguma coisa interessante. Bom, vamos aproveitar que nós fizemos algumas demonstrações, vamos fazer mais uma para reforçar o que a gente acabou de ver, tá? E vamos provar esta igualdade aqui, ok? Como é que eu vou fazer isso? Ó, vou partir do seguinte, em vez de começar daqui, uma dica que eu dou é começar dessa forma mais rebuscada, mais difícil aqui, tá? Então eu vou partir dela e vou tentar chegar numa forma mais simples, que seria essa aqui. Aqui eu tenho um problema, primeiro porque tem um Z aqui, como é que eu vou fazer para desaparecer alguma coisa? Ah, não sei. Bom, mas enfim, como eu disse, eu vou começar dessa aqui, ó. Vou começar por ela e vou tentar chegar em algo mais simples. Bom, quando eu olho para isto aqui e olho para as propriedades que eu tenho, talvez vocês também consigam perceber que, olha, eu tenho coisas em comum. Eu tenho isso aqui, tenho isso aqui. Talvez seja interessante usar a distributividade. Para usar a distributividade, eu precisaria colocar isso aqui em evidência, como eu gosto de falar, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer aparecer 1. Vou multiplicar por 1 aqui, ó. Eu posso, não posso? Poderia simplesmente multiplicar isso aqui por 1, ó. Então é isso que eu estou fazendo, tá? Multipliquei por 1. Então aqui as coisas continuaram do mesmo jeito, tá? Na verdade seria, enfim, igual. Aqui eu não tinha feito nada e aqui eu passei, tá? E para chegar nesse 1 aqui, o que eu usei? Eu usei essa 4b. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu estou vendo que eu tenho x, linha, y. Tem esta operação aqui, mas na verdade é x' y vezes 1 mais z. Concordam comigo? Que propriedade é essa? Esta é a distributividade da multiplicação. Essa aqui é difícil de lembrar, porque essa aqui eu não estou com esta notação aqui é difícil, eu não estou habituado a ela, tá? Ó, tem um elemento aqui que está multiplicando uma soma. E aí eu vou ter exatamente o que eu tinha aqui em cima. Esse elemento está multiplicando aqui, mais esse mesmo elemento multiplicando o z aqui, ó, tá? Então, esta aqui é a 3b. Aqui a gente acabou de provar, gente. Isso aqui é a limitação universal, né? Então, 1 mais z... Peraí, não foi bem assim que a gente provou, né? A gente provou que acho que era x mais 1 igual a 1, tá? Isso aqui é só frescura, tá? Isso aqui é só frescura, é só uma formalização extremamente... Ó, em vez de deixar nessa forma aqui, eu vou fazer isso. Por que eu posso fazer isso? Trocar de lugar? Pela propriedade 1A. Que propriedade 1A é essa? Esta aqui, ó. Eu posso, é a comutatividade, tá? Foi o que eu fiz aqui. E agora sim, aplicando a limitação universal, eu posso afirmar que isso aqui, essa soma é igual a 1. Limitação universal. Esta aqui, ó, multiplicação por 1. Eu tenho isso já? Tenho. É a 4b aqui, ó. Sobra só x' vezes y
pela propriedade 4b. Então, aí foi só para a gente aplicar, ver algumas dicas de como fazer essas demonstrações, esses desenvolvimentos. Bem, vejam só, esse vídeo já está ficando bastante grande e eu gostaria de terminar tudo nele para não ter que fazer um outro vídeo só para falar de isomorfismo, que é algo que eu não vejo muita utilidade para vocês e pretendo não trabalhar, mas só vou comentar. Vejam só, essa propriedade aqui da dupla negação a gente já conhecia na lógica, tá? Claro que aqui a gente teria que demonstrá-la, eu não vou prová-la, mas a gente vai assumir que tem. Pronto, vai usar, tá? Já tá aí, tá dada. Essa de lei de De Morgan também, ó, a gente conhecia, usava ou deveria usar bastante, né? Não com essa cara aí, a gente tinha P ou Q. Então, se a gente negava isso, o que a gente dizia? A gente tem que assumir, deveria conhecer isso facilmente, que é a mesma coisa que a negação de P e a negação de Q. Essa é a De Morgan aqui para essa e tem a dual dela aqui também, que é bem parecida. Aí eu imagino que vocês lembram. Essas outras duas aqui a gente até demonstrou pelo menos uma delas. E aí tem a dual, que não é muito difícil de demonstrar. Bom, esse teorema da unicidade ele é muito interessante, tá? Primeiro que ele vai garantir para vocês que no contexto da lógica, na verdade, que se existe um elemento complementar, ele é único. Isso, pelo menos em teoria de conjuntos, fica evidente. Aqui em álgebra de Boole, isso também deve ficar evidente. Está demonstrado aqui, eu coloquei passo a passo, já comento um pouco essa demonstração para vocês. E no contexto da lógica proposicional, essa unicidade se dá pela tabela verdade, tá? Apesar de existirem muitas formas associadas a qualquer tabela, em particular, a unicidade vai ser pela tabela verdade. Existem várias formas associadas à mesma tabela, mas a unicidade aí é a da tabela verdade. Bom, tá aí, é meio difícil de demonstrar isso aqui, a demonstração tá aí passo a passo, caso vocês queiram olhar, queiram tentar. Como eu disse, são as propriedades que nós vamos usando aqui, ó. Pegamos, ele disse, tá? Que por quê? Como é que eu vou mostrar a unicidade do complementar? Então, se você tem um elemento x, né, o complementar dele a gente está acostumado a chamar de x'. Mas aí alguém diz, não, peraí, tem outro complementar. Tem mais de um complementar. Tem um complementar que eu vou chamar de x1. Tá? Bom, se ele é complementar, ele tem essas propriedades aqui. Ó, né? Essas propriedades foram dadas, tá? Desse complementar x1 aí. Essas propriedades foram dadas. Pronto. Então, você supõe então que você pode pegar esse x1 e aí você vai trabalhar com ele para tentar mostrar que ele é igual ao x'. E aí você usa as propriedades como a gente vinha fazendo, né? Tá aí as propriedades, as passagens, blá blá blá. Observação para isto aqui, ó. Este ponto aqui foi dado, né? Isso aqui eu tinha como tese, como premissa. Então por isso que eu usei. Da mesma forma aqui, ó. Isso aqui foi dado pela propriedade de complementar desse x1 e eu usei esta propriedade lá que tinha sido dada, né, que valia supostamente já que esse era um complementar, e usei para fazer a demonstração aqui. Se realmente existe um elemento x1 complementar com essa propriedade, eu acabei provando que esse x1 nada mais é do que o meu próprio x complementar que eu já tinha. Então ele é único. Essa é a prova da unicidade, que geralmente não é uma coisa muito agradável de se fazer. Tá aí, tá demonstrado, tá comentado. Comentei também sobre a questão da unicidade na lógica proposicional, né, que é pela tabela verdade. E aqui, gente, para finalizar essa parte de álgebra de Boole, tem a questão de isomorfismo. Como eu tinha comentado com vocês desde o primeiro vídeo, iríamos falar de função, mas eu não vejo muita aplicação agora para vocês, tá? Até a própria definição já é um pouquinho chata, já é um pouquinho complicada. Então eu só vou comentar aqui, passar por cima, mas basicamente a ideia é a seguinte, ó. O que seria um isomorfismo, tá? O isomorfismo é uma bijeção. O que é uma bijeção? É uma função que é injetora e subjetora ao mesmo tempo, tá? E quando eu tenho uma bijeção, o interessante é que eu posso ir e ter uma inversa. E a ideia do isomorfismo é a seguinte, a ideia, tá? A ideia do isomorfismo. Eu tenho aqui um conjunto que eu tenho uma álgebra de Boole. Digamos que eu tenho B,
vou definir essa mesma álgebra de Boolean que nós estamos usando aí, ó. B, essa operação unária, o 0 e 1, tá? Tem aqui o meu conjunto B. E aqui eu tenho um conjunto Bzinho. Com a operação... Oh, meu Deus, o que eu vou fazer? Com essa operação aqui, com essa operação aqui, e com aqui vai ser a operação de complementação. E o que eu posso usar aqui? Eu vou usar uns símbolos quaisquer, gente. Eu vou chamar de alfa e beta. Alfa e beta. Pronto. Basicamente, o que o isomorfismo faz? Ele preserva algumas propriedades importantes, muito importantes. No caso da álgebra de Boolean, as propriedades são aquelas que foram dadas para a gente. O que basicamente um isomorfismo vai fazer? Embora a gente não vai trabalhar em ter um vídeo só para isso. Ó. Se eu tenho aqui um elemento A, né, e aqui um elemento B, certo? E aí eu faço uma operação deste conjunto, dentro daqui, ó, com essa álgebra de Boolean, que eu faço uma operação que resulta em C, tá? Eu fiz uma operação com A e B que resultou em C. O que a minha função faz? Ela pega esse elemento C e leva aqui no elemento D. Essa é a minha função agindo. Se essa função foi um isomorfismo, ou seja, se esses conjuntos, essas álgebras de Boolean forem isomorfas, o que acontece? Essa função preserva a operação. Então, se eu tivesse pegado por essa mesma função, se eu tivesse pegado o elemento A, levado aqui no elemento E, pegado o elemento B, levado aqui no elemento F, e aplicado, ó, aqui por exemplo, a operação poderia ter sido uma função de mais, tá? Nesta álgebra aqui, ó, então aqui, ó, aqui eu tô pegando f de C. O que é f de C? Seria como se fosse A mais B, tá? Levei no f de C e ele me resultou em D. O que é esse D? Esse D aqui vai ser igual ao que, ó? A operação de E mais F. Só que como é essa operação que está relacionada aqui no conjunto B? Essa operação é a mesma coisa que eu pegar o F de A, tá? O F de A, o F de B, só que ó, F de A e F de B é o resultado. Quando eu pego F de A e eu levo aqui, ó, eu tenho F de E, que é um elemento do conjunto Bzinho, tá? Nesse conjunto Bzinho, esses elementos aqui, eles são somados, ou somados, entre aspas, por esta operação aqui, ó. Então, na verdade, o isomorfismo preserva essa operação. Só para vocês não ficarem completamente perdidos em isomorfismo, mas isso não adianta nada. Primeiro porque a gente não vai trabalhar, eu não estou vendo necessidade de trabalhar isomorfismo, não vou construir um material, fazer questões só de isomorfismo para isso. E eu tenho certeza que quando vocês ouvirem falar de isomorfismo, de novo, vocês precisariam da definição novamente. Então, vamos encerrar por aqui e partir para um outro assunto mais a cara de vocês, mais a cara do curso.